pessoal! Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e espero que vocês gostem. Bom, eu vou contar um pouco sobre a minha vida no meio dos cavalos. E vamos lá, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu sempre fui ligada no meio dos cavalos, desde pequena. Na verdade, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. O meu avô, por parte de mãe, sempre mexeu com cavalo, sempre teve os animais grandes, vaca, sempre teve esse contato com animais. E então eu cresci no meio disso. Então eu sempre cresci nesse meio, né? E quando a minha mãe conta que quando a minha mãe era mais nova, meu avô nunca deixou ela andar a cavalo. Falava que isso era coisa de homem e tal, essas coisas, né? Aí depois que eu nasci, nossa, ele me buscava na escola, trazia cavalo aqui em casa pra mim andar com ele. Nossa, era aquelas coisas, né? E a minha mãe sempre a menininha do vovô. Porque na verdade eu sou a única, assim, eu tenho mais primas que... Quer dizer, uma prima minha andava a cavalo também, mas não era tanto que nem eu. Então eu sou a única neta dele, né? Então eu sou a única neta dele que carrega esse legado, né, de andar a cavalo e tal. Como aqui, que nem aqui em casa meu pai e minha mãe sempre também gostaram de cavalo. Meu pai, quando era mais novo, andou a cavalo. Minha mãe também, depois de um tempo, chegou a andar a cavalo. Ela participava de desfile e tal, essas coisas. A única que não gosta de, assim, de andar a cavalo aqui em casa é minha irmã. Ela já andou uma vez, mas o meu cavalo chegou a disparar com ela, né? Então, nunca mais ela quis andar a cavalo. Então, eu fiquei nesse legado, né, da família, assim, por parte do meu avô, de mulher, a carregar, né, esse legado de andar a cavalo. Cidade, mas eu amo viver na roça. O meu cavalo fica num sítio alugado e se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro lá, só lá. Porque às vezes a minha mãe até fica me ligando, né? Fala, menina, você não vai vir embora? Que quando eu tô lá na roça, eu esqueço do mundo. Eu esqueço totalmente do mundo. Então, é uma coisa que eu amo, sabe? Eu sempre amei. Então, é uma coisa que eu quero, que nem quando eu tiver meus filhos, passar para meus filhos. E indo, né, dos meus filhos passar pros netos e tal, porque é uma coisa que eu amo demais. E quando eu era mais nova, bem pequenininha, criança, eu sempre andava nos cavalos do meu avô, né, porque eu ainda não tinha cavalo. Então, mas eu falava que os cavalos dele eram meu, porque eu sempre andava. Até então que teve uma época que ele teve um cavalo que chamava Pampinha. Era o meu xodó. Mas assim, às vezes ele tinha um pouco de medo de eu andar, porque eu era bem novinha e ele já era um pouquinho mais, não tão manso, sabe? Ele já era um pouquinho mais bravinho, o cavalo. Mas era o meu xodó. Nossa, até que um dia chegou que meu avô vendeu ele pro meu tio. Gente, eu fiquei doente, eu chorei tanto, tive febre. Aí o meu avô, vendo eu daquele jeito doente, né, por causa do cavalo, foi lá e comprou ele de novo, do meu tio. Aí, nossa, acabou, né? Foi a maior alegria que eu tive. E depois de um tempo, aí meu avô vendeu ele de novo, porque o meu avô já também ficou mais doentinho, não tava tão bom assim pra cuidar dos animais. Aí ele vendeu, acabou vendendo. Aí depois de um tempo, meu avô chegou a falecer. Aí foi isso, né? Mas aí eu tô aí, tô carregando o legado de sempre comigo. Eu comecei a andar novinha, né, cavalo, comecei com 5 para 6 anos. Comecei a andar com 5 para 6 anos, aí eu ganhei meu primeiro ano de idade. Nossa, assim, mas na realidade, assim, foi a hora que eu vi ela, eu gostei da eguinha, sabe? Só que até então minha mãe não falou que era minha, porque era meu aniversário, né? E a minha mãe não falou que era minha. Eu fui andar. Ela chamava Rosinha. Ela era bem pequenininha, a eguinha, muito pequenininha. Aí fui andar nela.
Aí quando vê, não sei que, acho que ela assustou com alguma coisa, eu fui parar no pescoço dela. Aí eu cheguei brava, falando pra minha mãe, eu não quero isso, eu não quero essa égua é muito chata, essa égua é feia, não gostei dela. Aí minha mãe falou assim, mas é seu presente de aniversário. Abri aquele choreiro, né, de felicidade, né, que era meu primeiro cavalo. Aí depois de um tempo, fiquei um bom tempinho com ela. Aí depois a gente vendeu, aí eu ganhei o Spirit. Acho que foi no meu aniversário também, mas não acho que foi no meu aniversário de 11 anos, se eu não me engano. Acho que foi no meu aniversário de 11 anos. Aí eu ganhei o Spirit. Ele era Campolina, coisa mais linda o cavalo. Só que o meu avô também tinha um pouco de medo dele comigo, porque ele era um cavalo assim... Ele era... Tanto no tempo que ele era manso, ele também podia ser bravo, sabe? Só que ele nunca fez nada comigo, nunca fez. E foi esse cavalo que disparou com a minha irmã, que ela não... Aí eu vou ver se eu tenho foto, porque eu não tenho foto de todos os cavalos que eu tive, né? Porque na época, assim, a gente não tinha esse luxo de ter celular com câmera, né? Então eu vou ver algumas fotos que eu tinha, aí eu coloco aqui no vídeo. E então, continuando. Aí, depois assim, de um tempo, eu fiquei 3 anos com o Spirit. Nossa, ele era a coisa mais linda, o cavalo. Era o meu amorzinho, né? E era muito engraçado, a gente soltava. Aí o meu avô morava numa chácara que tinha um rio tão gostoso. Eu sempre brincava com os meus primos, nadava. Minha mãe morria de medo de cobra, mas a gente tava nem aí, a gente entrava mesmo assim. Aí uma vez a gente soltou ele na parte no outro lado, onde ficava o rio. A gente soltou o cavalo. A gente foi muito engraçado. Ele entrou dentro do rio assim, normal, como o cavalo sempre entra pra nadar, né? Aí quando vê, eu não vejo mais ele. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, cadê o Spirit? Aí a gente ficou procurando e tinha vários patinhos nadando, né? Ficamos procurando e nada. Quando vê, ele foi aparecer lá do outro lado, apontando as orelhinhas. Gente, foi a primeira vez que eu vi um cavalo mergulhando. Nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha. Foi a coisa mais linda de se ver, sabe? Muito engraçado e lindo no mesmo tempo. Só que eu queria tanto poder ter gravado isso, mas como eu disse, né, a gente não tinha luxo de ter esse celular com câmera, então não tinha como. Aí, depois de um tempo, eu fiquei 3 anos com o Spirit. Eu fiquei 3 anos com o Spirit. Aí depois de um tempo ele ficou doente. Ficou doente. Aí a gente tentou ver o que era e nada de descobrir. Aí um tio meu, que mexe também com cavalo há muito tempo, chegou e falou que era tétano. Ele fez uns movimentos lá no cavalo e falou, olha, seu cavalo, ele tá com tétano. Aí a gente chamou 3 veterinários. E os 3 falou que era tétano, mas nenhum dos 3 descobriu por que causou o tétano nele. Mas a gente, que nem eu e a minha mãe, a gente acha que na hora da comida deve ter ido algum fiapinho de metal, alguma coisa assim, e ele deve ter ingerido, né? Ingerido e deve ter cortado por dentro, porque por fora ele não tinha corte de machucado nenhum. Não olhamos o casco dele, não tinha sinal de prego, nem nada. Então, a gente acha que alguma coisa que ele comeu e machucou por dentro. Aí, depois de um tempo, ele chegou a vir a falecer. Então, é isso, gente. Deixa seu like, comenta aí e me falem alguns outros vídeos que vocês querem verem aqui, tá bom? Um beijo!